Terceiro ciclo contém o sétimo, sexto e quinto grau. Neste ciclo, encontramos os Exus e Pombagiras coroados. São aqueles que têm grande evolução, já estão nas funções de mando, são chefes de legiões, recebem as ordens diretas dos chefes de legiões da Umbanda. Poucos são aqueles que se manifestam em algum médium. Apenas alguns médios bem preparados, enorme missão aqui na Terra, têm um Exu e Pombagira coroado como seu guardião pessoal. São os guardiões-chefes de terreiro. Não mais reencarnam, já esgotaram há tempos os seus karmas. Exu e Pombagira coroado é aquele que, após grande evolução como entidades do bem, recebem por mérito a permissão de se apresentarem como elementos das linhas positivas dos caboclos, pretos velhos, crianças, oguns choroquês, xangôs e até como senhoras. Sétimo grau estão os Exus e Pombagiras, chefes de legião, que atuam nas 7 vibrações espirituais de cada linha da Umbanda e com seus respectivos chefes, num total de 7 Exu e Pombagira, chefes de legião, que atuam nas 7 linhas da Umbanda e suas vibrações. Sexto grau estão os Exus e Pombagiras, chefes de falange. São 7 Exus e Pombagiras, chefes de falange, subordinados a cada Exu e Pombagira, chefe de legião. Portanto, temos 49 Exus e Pombagiras, chefes de falange. Quinto grau estão os Exus e Pombagiras, chefes de subfalange. São 7 Exus e Pombagiras, chefes de subfalange, subordinadas a cada Exu e Pombagira, chefe de falange. Portanto, são 343 Exus e Pombagiras, chefes de subfalange. No segundo ciclo, contém o quarto grau. O quarto grau tem os Exus e Pombagiras cruzados ou batizados. São subordinados dos Exus e Pombagiras coroados. Já tem a noção do bem e do mal. São os Exus e Pombagiras mais comuns que se manifestam nos terreiros. Também têm funções de subchefes, fazem parte da segurança de um terreiro. O campo de atuação desses Exus e Pombagiras está nas sombras, entre a luz e as trevas. Estão aí nos ciclos de reencarnações. Exu e Pombagira batizado é todo aquele que já conhece o bem e o mal, praticando os dois, tanto o bem quanto o mal, conscientemente. São os capangueiros ou empregados das entidades, a cujo serviço evoluem na prática do bem, porém, conservando as suas forças de cobrança. No quarto grau, estão os Exus e Pombagiras, chefes de agrupamento. São 7 Exus e Pombagiras, chefes de agrupamento, que estão subordinados a cada Exu e Pombagira, chefe de subfalange. Portanto, são 2.401 Exus e Pombagiras, chefes de agrupamento. Primeiro ciclo contém o terceiro, segundo e primeiro graus. Temos 2 tipos de Exu e Pombagira nesse ciclo. Exus e Pombagiras espadados, que são subordinados dos Exus e Pombagiras cruzados. O seu campo de atuação encontra-se entre as sombras e as trevas. Exus e Pombagiras pagãos são subordinados aos Exus e Pombagiras espadados. São aqueles que não têm distinção exata sobre o bem e o mal. São conhecidos também como rabos de encruza. Aceitam qualquer tipo de trabalho desde que se pague bem. Não são confiáveis por isso. São comandados de maneira intensiva pelos Exus e Pombagiras de hierarquias superiores. Quando fazem algo errado, são castigados
pelos seus chefes e querem vingar-se de quem os mandou fazer a coisa errada. São esquiumbas capturados e depois adaptados aos trabalhos dos Exus e Pombagiras. O campo de atuação dos Exus e Pombagiras pagãos é as trevas. Conseguem se infiltrar facilmente nas organizações das trevas. São muito usados pelos Exus e Pombagira de todos os níveis acima, devido a essa facilidade de penetração nas trevas. Adriana quer entrar. Que Adriana? Sua irmã. Ai, gente, como é que eu vou sair daqui agora? Espera aí, eu nem sei como é que eu faço. Se eu sair daqui agora, eu vou ter que entrar tudo de novo. Puta que pariu, como é que eu faço isso? E agora, capangueiro da Jurema, como é que eu faço aqui? Se eu minimizar, isso, aperta o minimizar, né? Aí. Não tem problema, não vai perder, não. Diz, minimiza de novo. Aí permite. Isso. Então, como é que eu volto lá agora, gente? É que tá. Que coisa, hein? Aí. Gente, desculpa a hora, Blanca. Tá, depois a gente fala. Deixa eu vou ter que entrar tudo de novo aqui, peraí. Só um instantinho. Isso aqui é o cu é de cair o cu da bunda. Deixa eu falar. Não. Aqui, vai. Tá vendo aqui em cima que tem escrito cartilha de Exu? Clica do ladinho do outro, que já vai estar na página onde a gente estava. Isso. Não, o outro. O da. Estava na página 12. Não, o primeiro tem um. Isso aí. Isso, esse mesmo. Então vamos lá. Foi direto na página, né? Então, onde é que a gente estava? Espera aí, deixa eu botar aqui. Ah, tá. Falou do rabo de encruzas, falou do que são comandados, né? Os Exus Pombagiras pagão. Falamos da Pombagira e Exu pagão. Vocês estão entendendo essas hierarquias de Exus e Pombagiras? Essa coisa de esquiumba capturado e adaptado ao trabalho dos Exus e Pombagiras, isso acontece muito, porque eles são resgatados, eles são capturados, eles são trabalhados, eles são doutrinados, eles são preparados, mas, como diz aí, não é muito confiável, né? E os Exus de hierarquia costumam usar eles para quê? Porque eles têm facilidade de penetração nas trevas. Então, eles podem ir lá nos abismos, lá no embaixo, entendeu? Porque eles têm passagem para lá e para cá. Então, eles são aproveitados nesse quesito daí de poder olhar nessa faixa vibratória a favor do bem, mas também podem trabalhar a favor do mal. Aí vai depender muito, né? Exu e Pombagira pagão são aqueles que não sabem distinguir o bem do mal, trabalham para quem pagar mais. Não são confiáveis, pois, se pegos, são castigados pelas falanges do bem e então se voltam contra quem os mandou praticar o mal. Aí entra aquele velho provérbio. Exu e Pombagira, dá com uma mão e tira com as duas. Entendeu por quê? O velho provérbio fala dos Exus pagãos. Ok? Terceiro grau. Estão os Exus e Pombagiras chefes de coluna. São 7 Exus e Pombagiras chefes de coluna. Estão subordinados a cada Exu e Pombagira chefes de agrupamento. Portanto, olha já a quantidade aí, gente. São 16.807 Exus e Pombagiras chefes de coluna. Segundo grau, estão os Exus e Pombagiras chefes de subcoluna. São 7 Exus e Pombagiras chefes de subcoluna. E estão subordinados a cada Exu e Pombagira chefe de coluna. Portanto, são 117.649 Exus e Pombagiras chefes de subcoluna. Primeiro grau estão os Exus e Pombagiras integrantes de subcolunas. São 7 Exus e Pombagiras chefes de integrantes de subcoluna e estão subordinados a cada Exu e Pombagira
chefe de subcoluna. Portanto, são 823.543 os integrantes das subcolunas, podendo serem multiplicados por mais 7, se assim precisarem. Esse total que foi colocado acima é o resultado da soma de todos os 7 Exus e Pombagiras chefes de legião. Pois se contarmos a quantia que apenas um só chefe de legião comanda, teremos a quantia de 117.649 Exus e Pombagiras sob o seu comando, podendo ser multiplicado por mais 7, que seriam 823.543 Exus e Pombagiras sob o seu comando. Então, vamos dizer que é assim, uma falange, né, gente? Dessa maneira, dá para os leitores tirarem uma base de quanto é poderosa a legião de cada uma dessas entidades, pois a mesma quantia de serventias que tem os orixás menores tem os Exus e Pombagiras, chefes de legião. O Exu e Pombagira, em geral, sob a nossa ótica, não são bons nem ruins, são apenas executores da lei de Ogum, responsáveis pela execução da lei, e que determinam para os Exus e Pombagiras as suas execuções. As maneiras dos Exus e Pombagiras atuarem, às vezes, nos chocam, pois achamos que eles devem ser caridosos, benevolentes e etc. Mas, como podemos tratar mentes transviadas no mal? Essas entidades que sabem... Essas entidades usam as ferramentas que sabem usar, que são a força, o medo, as magias, capturas e etc. Os métodos podem parecer para nós um pouco ultrapassada. E, como dizem os mais passivos, sem amor, mas eles sabem como agir. E os fazem com que a lei chegue nas sombras e nas trevas. Eles ajudam aqueles que querem retornar à luz, mas não auxiliam aqueles que querem cair nas trevas. Quando a lei deve ser executada, eles a executam da melhor maneira possível, doa a quem doer. Há um ditado muito providencial que diz: cuidado com o que se pede a um Exu e Pombagira, pois poderá ser atendido e cobrado em dobro. Ou seja, se o Exu e Pombagira se manifestar e pedirmos que ele faça o mal, ele poderá até fazê-lo, mas ou porque ele sabe que esse mal retornará a quem o pediu, e aí vem lá Exus e Pombagiras do 7º, 6º, 5º grau e 4º grau, ou porque não tem noção do que está fazendo. Aí já são os Exus do 3º, 2º e 1º grau. Os Exus e Pombagiras, como executores da lei e do karma, esgotam os vícios humanos de maneira intensiva. Às vezes, um veneno é combatido com o próprio veneno da mesma maneira que a picada de uma cobra venenosa. Assim, muitos vícios e desvios são combatidos com eles mesmos. Aí vai um exemplo para ilustrar. Uma pessoa, quando está desequilibrada no campo da fé, precisa de um tratamento de choque. Normalmente, ela, após muitas quedas, recorre a uma religião e torna-se fanática. Ou seja, ela esgota o seu desequilíbrio com outro desequilíbrio, que é a falta de fé com o fanatismo. Parece um paradoxo? Sim, pode até parecer, mas é extremamente necessário. Outro exemplo é o vício das drogas, onde é preciso de algo maior para esgotar esse vício, ou aí vem a prisão, a morte, uma doença para a pessoa, e etc. A lei é sempre justa. Às vezes, somente um tratamento de choque remove um espírito do mau caminho. E são os Exus e Pombagiras que aplicam o antídoto para os diversos venenos. Quem nunca, quer dizer, não sei se vocês já passaram por isso, mas quem nunca ouviu alguém dizer que Deus pinçou, né? Pegou uma pinça e tirou ele da beira do abismo. Essa frase eu escutei muito há um tempo atrás, porque era exatamente como muitas pessoas estavam se sentindo, à beira de um abismo, sem saber o que fazer, presos e atordoados dentro de algum tipo de vício, de alguma decadência de vida, de moral,
e, de repente, essa pessoa consegue sair desse campo, né, e ser ajudada, porque ela se permite isso. E ela sempre fala, se não fosse por isso, eu hoje poderia nem estar mais aqui, não estaria viva. Ah, se não fosse aquilo que aconteceu, talvez eu não tivesse evoluído, melhorado como pessoa. E isso daí acontece realmente com muita gente, né? Essas entidades estão ligadas de maneira intensiva com os assuntos terra a terra. Dinheiro, disputa, sexo, poder e etc. Quando a lei permite, eles executam aos diversos pedidos materiais dos encarnados. Quando a lei permite. Os Exus e Pombagiras têm o domínio de todas as energias livres, contidas em sangue, cadáveres, esperma e etc. Por isso, seus campos de atuação são cemitérios, matadouros, prostíbulos, boates, necrotérios e etc. Eles lá estão porque frenam, bloqueiam as investidas dos quiumbas e espíritos endurecidos que se compartilham nos vícios e na matéria. Os quiumbas, seres astutos, conseguem se manifestar como um Exu e uma pombagira. Olha o que eu sempre falo lá dentro da casa. Gente, presta muita atenção. A reforma íntima é importante. Por quê? Porque, às vezes, você pensa que está incorporando a entidade e está incorporando um quiumba que conhece o arquétipo daquela entidade e se faz passar pela mesma. E o médiumzinho está ali, crente que está abafando, crente que está com guia e não está com porra nenhuma. Está com baita de um quiumba, tirando escárnio e se aproveitando da situação. Por quê? Porque esse médium não tem moral, ele pelo menos não tenta melhorar a moral, ele não faz uma reforma íntima, ele não se trabalha, ele não busca conhecimento, ele não pratica esse conhecimento que ele aprende, ele não pratica essa reforma íntima. Então, ele é um campo aberto, obviamente, para os quiumbas de plantão que ficam esperando uma oportunidade para, entrar no lugar das entidades ali. E por que as entidades não fazem nada? Deixam porque você tem que passar por aquilo. É teu livre-arbítrio, a forma como você vive, é teu livre-arbítrio, a forma como você escolhe pensar, escolhe viver, escolhe vibrar. Então, o que o Exu faz a pombagira? Fica ali te olhando, fica olhando ali do teu lado, e o quiumba ali, eles não podem fazer nada. Por quê? Existe uma força motriz dentro do médium que acaba puxando essas entidades malévolas, né, zombeteiras, para perto de si. Por quê? Por atração mental, emocional, psicológica, espiritual e vibratória, obviamente, né? Então, isso aí é o que mais acontece. Os quiumbas, seres astutos, conseguem se manifestar como Exu e pombagira num terreiro muito preso a magias negras e assuntos que nada trazem elevação espiritual. Ao se manifestarem, pedem inúmeras oferendas, trabalhos, despachos, em troca de favores fúteis. Normalmente, eles pedem muito sangue, bebidas alcoólicas e fumo. Chegam a enganar tanto ou fascinar que fazem as mulheres que procuram estes terrenos pagarem as suas contas fazendo sexo com seus médios. Ou seja, eles vampirizam um casal quando o ato sexual é efetuado. Vocês veem a que nível que chega essa obsessão e essa influência desses seres na vida de uma pessoa que está completamente despreparada e vivendo uma vida que toda favorecida para esse tipo de situação. E isso, gente, existe, tá? Se alguém acha que isso é caô, se alguém acha que isso não existe. Existe, sim, porque eu mesma já ouvi relatos de pessoas, tá? Já ouvi relatos que eu não acreditava e passei a acreditar. Existe de tudo nessa vida. Mas os verdadeiros Exus e pombagiras deixam? É uma pergunta que comumente fazemos quando estes disparates ocorrem. Os Exus e pombagiras permitem isso para darem lição
nesses falsos chefes de terreiro ou médiuns, e naquelas pessoas que ali vêm pedir seu recalque a estas entidades para que façam mal àquele ou àquela pessoa. Como disse, os métodos que os Exus e Pombagiras utilizam são vários, mas sempre para fazer com que a lei seja cumprida. Muitas vezes também a obsessão é tão grande e profunda que os Exus e Pombagiras não podem separar de uma só vez o obcecado, mas está errado, tá? O obsediado do obsessor. Então, nem sempre eles podem separar de uma vez só o obsediado do obsessor, pois isso pode causar a ambos um prejuízo enorme. Existe, às vezes, uma simbiose entre o encarnado e o desencarnado, né? Uma simbiose que, às vezes, está acoplado ali, sugando tanta energia, que se tirar e puxar a força, pode realmente causar um estrago no perispírito da pessoa. Outras vezes deixam que isso aconteça para criar armadilhas contra os quiumbas, que, uma vez instalados nos terreiros, são facilmente capturados e, assim, após o interrogatório, podem revelar segredos de suas organizações, que logo em seguida são desmanteladas. Isso parece como um filme de guerrilheiros, né? Sim, na realidade é como acontece. Alguns terreiros, depois disso, são também desmantelados pelas ações dos Exus e Pombagiras, causando doenças que vão afastando os médiuns de seus terreiros, as pessoas dos consulentes e até mesmo fechando o terreiro de certos pais e mães de santo inescrupulosos, podendo causar até a morte de alguns. Eu vou falar para vocês uma coisa que eu soube de um terreiro lá para... como é que a gente chama? Lá para cima. Aqui tem o subúrbio, tem a Zona Norte, tem a Zona Oeste, eu não sei explicar direito, mas eu acho que era lá para o subúrbio, não sei direito, lá para cima. O que acontece, gente? O centro de uma certa pessoa, eu tenho no jornal isso, já tem uns anos, mas isso vira e mexe acontece. O centro de uma pessoa, do nada, pegou fogo. Não é uma paradinha que aconteceu agora no Instagram, não, em que eu vi, até mandei para o Lucas ver. Olha isso aí, a gente ficou até impressionado com o que a gente viu, mas não era isso, era uma outra coisa mesmo, que pegou fogo no terreiro todo e acabou com o terreiro da pessoa. Gente, vamos combinar que pode ser uma influência negativa ali, ou até o próprio Zé de Pombagira deixando o negócio pegar fogo mesmo. Para quê? Para que as pessoas aprendam alguma coisa. Então, aí, tem que passar por isso, às vezes, né? Porque não aprende com amor, vai aprender pela dor. Vamos lá. Onde que eu estava? As atuações dos Exus e Pombagiras. Dos Exus e Pombagiras. As roupagens fluídicas destas entidades variam de acordo com o seu grau evolutivo, função, missão e localização. Normalmente, em campos de batalhas, eles usam um uniforme adequado. Seu aspecto tem sempre a função de amedrontar e intimidar os seus inimigos. Suas emanações vibratórias são pesadas e perturbadoras. Suas irradiações magnéticas causam sensações mórbidas de pavor. É claro que em determinados lugares eles se apresentarão de maneira diversa. Em centros espíritas podem aparecer como guardas, em caravanas espirituais como lanceiros. Já foi verificado que alguns se apresentam de maneira fina, com ternos, chapéus e etc. Bengala, né? Por aí vai. Eles têm grande capacidade de mudar a aparência e podem surgir como seres horrendos, animais grotescos e etc. Quando eles usam essa aparência que eles mudam, né? Essas aparências horrorosas, quando eles querem assustar quiumbas que estão, magos negros, feiticeiros, pessoas que estão no baixo astral, trabalhando para o mal. Devemos dar oferendas a Exus e Pombagiras?
Os Exus e Pombagiras, como já foi dito, atuam intensamente no submundo astral. Grandes batalhas são travadas entre o bem e o mal. Muita energia é despendida nessas investidas e os Exus e Pombagiras, por atuarem assim, acabam gastando enormemente as suas reservas energéticas. Depois de vários dias trabalhando, eles se recolhem em seus quartéis e repõem parte dessas energias. E aproveitam esse tempo para os estudos, discutem novas táticas de guerra e etc. Mas, uma vez, torno a dizer, parece um filme de guerra, mas é a pura verdade, pois tudo isso acontece todos os dias nas profundezas das trevas. Quando fazemos alguma oferenda para essas entidades, eles capturam a energia dos elementos, dos alimentos e bebidas, ou a parte etérea, e recarregam as suas energias. Mas podemos perguntar, se o Exu e Pombagira é um espírito, por que ele precisa de oferendas materiais? Muito bem, como eles estão ligados à terra e ao submundo astral, que é muito denso, os Exus e Pombagiras precisam retirar dos elementos materiais a energia que gastaram em suas batalhas e trabalhos, para novamente entrarem em batalha, para que os elementos trevosos não ganhem espaço e causem danos maiores a nós humanos. Quais elementos podemos dar como oferenda? Devemos tomar muito cuidado com o que oferecemos, pois os elementos mais densos, como sangue, carne, cadáveres e ossos, são como ímãs de espíritos endurecidos que sentem necessidade de elementos materiais. Portanto, é melhor manipular elementos sutis nas oferendas, tipo frutas, incensos, ervas, algumas bebidas, comidas pré-cozidas e etc. Posso, então, sacrificar um animal para um Exu ou Pombagira? Sim, em teoria podemos, mas pensemos bem, um animal inocente tem que pagar com a vida para que possamos reabilitar a nossa ligação com Exu e Pombagira? Creio que não. Devemos destruir uma vida para simplesmente agradar um Exu e Pombagira por nossa vontade? E é por esse motivo que só iremos usar um sacrifício animal quando a própria entidade assim solicitar. E quando formos fazer este feito, uma parte do seu corpo deverá servir de alimento para nós e daremos as partes mais vitais a eles, que são coração, fígado, rins, moelas, cabeça, pés, asas, e por nós como alimento. E será uma maneira de mostrarmos o nosso respeito a eles também, a eles. E também mostrar que o sacrifício daquele animal serviu para repor as energias de todos, tanto dos Exus e Pombagiras, como de seus médiuns e consulentes. Então, o que está dizendo aqui? Que só devemos oferecer ou fazer uma oferenda com sangue, com bicho, né? Com ser animal, se o Exu pedir. Tá? E é dessa forma aí, como ele está colocando, é dessa forma que é feito no campo. Eles não desperdiçam. Eles usam oferenda lá, do jeito deles, para os orixás e Exus e tal, e o resto que sobra lá, que eles retiram, eles fazem de comida para o pessoal do terreiro da casa. Tudo é aproveitado. O sangue, por ter um alto teor energético, com certeza restauraria rapidamente as energias de um Exu e Pombagira. Os 3 tipos de sangue, gente. Temos 3 tipos de sangue que podemos oferecer aos Exus e Pombagiras, que são o sangue vermelho, que compreende o quê? Do reino animal é o sangue vermelho. Do reino vegetal, o epô, óleo de dendê. O sul, que é um pó vermelho. Aim, mel, sangue das flores. Favas, que são sementes, vegetais, legumes, grãos, frutos, obi, orobô, raízes e etc. Isso tudo é um sangue do reino vegetal. E no reino mineral? Quais são o sangue do reino mineral? O cobre, o bronze, os otais, que são as pedras, areia, barro, terra e etc. E o sangue branco?
O sangue branco do reino animal vem como sêmen, saliva, plasma e etc. E do reino vegetal? Favas, seiva, sumo, álcool, bebidas brancas extraídas das palmeiras, ori, que é uma espécie de manteiga. A seiva das plantas é aquela água verde, que líquido verde que sai da planta, é o sangue verde, é o sangue da erva que está doando para a gente, até mesmo para fazer um banho. Quando a gente macera a erva lá e deixa um tempo ali dormindo a erva na água, aquela água ela vai ficando verde. Aquele líquido verde é o sangue da erva, é o sangue da planta, é a seiva. Do reino mineral temos... peraí, tem mais ali. Depois do ori, espécie de manteiga, que é o reino vegetal, do sangue branco. Tem o vegetal, legumes, grãos, frutos, raízes e etc. Do reino mineral tem os sais, giz, prata, chumbo, otais, pedras, areia, barro, terra e etc. E o sangue preto? O sangue preto que vem do reino animal são as cinzas de animais e etc. O reino vegetal, sumo escuro de certas plantas. O ilu, extraído do índigo, carvão vegetal, favas, sementes, vegetais, legumes, grãos, frutos, raízes, etc. E do reino mineral, carvão, ferro, otais, pedras, areia, barro, terra e etc. Existem lugares, objetos e partes do corpo dos animais, em especial impregnados de axé. São eles o coração, o fígado, pulmões, moela, rim, pés, mãos, rabo, ossos, dente, marfim e órgãos genitais. Nas plantas são, nas raízes, folhas e etc. Na natureza são águas de rio, mar, chuva, lago, poço, cachoeira, ouro, que é reza, adijá, que é uma espécie de sineta que todo mundo deve saber o que é, e os ilus, que são os atabaques. Isso também tudo tem axé. Mas, além desse aspecto pouco prático, que é o sacrifício de um animal, devemos considerar mais duas coisas. Os inimigos da Umbanda sempre se apegam a este tipo de oferenda para dizer que é uma religião demoníaca. Quando uma pessoa passa em frente a um despacho numa encruzilhada, aquela cena causa desagradáveis sensações e seus pensamentos negativos vão se juntar à repulsa negativa já criada com o despacho. Oferendas com sangue ou carne atraem muitos quiumbas, às vezes impedindo que o próprio Exu e Pombagira se aproxime, portanto, estaremos alimentando os vícios desses espíritos. Resumindo, é melhor não utilizar e manipular esse tipo de elemento em encruzilhadas pavimentadas, no centro das metrópoles, e sim em local adequado, tipo terreiros, campos, matas, cachoeiras, etc. Observação, mas sempre preservando o meio ambiente, pois se assim o fizermos, os resultados podem ser negativos ou prejudiciais. Além disso, a verdadeira oferenda tem a principal função de dar energia ou sublimar o próprio médium. Então, antes de fazermos tais sacrifícios animais, é bem melhor dar de oferenda elementos não densos, tais como frutas, ervas, velas, incensos, comidas, etc., como foi dito anteriormente. Você sabe que numa comida para pombagira, às vezes tem gente que bota bicho, né, o prechu, você pode fazer um padê, né, com aquela farinha e tal, você pode usar mel, pode usar morango, maçã, frutas, até chocolate doce. Eu tenho uma apostila de 77 padês de Exu. Depois eu vou passar algumas coisas para vocês, para quem quiser aprender e fazer. São 77 padês de Exus. E tem muita coisa interessante ali, porque vocês vão ver que usa até bombom, chocolate em alguns padês oferecidos para pombagira. Vamos lá. Além desses aspectos abordados, vale a pena mencionar os diversos níveis vibracionais onde os espíritos ligados à Terra habitam. Os níveis estão mais relacionados com o mundo da consciência do que com o mundo físico. Como são níveis gerados por espíritos ligados de alguma forma
com a evolução da Terra, estes níveis estão vinculados ao próprio planeta. Portanto, quando vemos descrições de camadas dos umbrais localizadas em abismos sob a crosta terrestre, devemos entender que, embora elas estejam localizadas com esses espaços físicos, elas estão no lado espiritual deste plano físico. Temos, então, 7 camadas concêntricas superiores e 7 camadas concêntricas inferiores. Eu não sei quantas... Acho que ainda falta bastante coisa, gente. O que eu vou fazer? Esse resto aí do material, que já são, vai dar 10 horas, eu vou encerrar por aqui, tá? E a gente, quem puder fazer uma gentileza de marcar camadas concêntricas, que é o próximo estudo na próxima quarta-feira. Nós vamos falar dessas camadas concêntricas para terminar essa apostila, para depois a gente poder começar o de ervas. Tá? É a página 17. Tá, então você apostila. anota aí para mim, alguém lembra? Camadas concêntricas. Tá. Para a gente voltar e começar desse assunto daí. Tá? Tem bastante coisa. E é bem interessante, tem um ensinamento muito bom aí. Tem eu achei essa apostila maravilhosa, gente. Para mim, ela veio acrescentar muita coisa que eu já tinha visto, lido em outros livros, em estudos que eu já fiz, também cursos, workshops que eu andei fazendo por aí. Veio de encontro a muita coisa que eu já tinha visto no sentido lido, né? Aprendido. E também mesmo, a nível de olhar com os olhos físicos, a gente percebe, olha, a gente fazia muito gira numa cachoeira lá no Horto Florestal, numa cachoeira. E toda a gira que a gente fazia, a gente não tinha centro ainda, não era o meu centro, era o centro da outra lá da outra dirigente. Então, como não tinha centro, o nosso centro era a natureza. Aí a gente ia lá para essa cachoeira. E eu vou te falar uma coisa. Ali era um lugar tão sujo. Cada vez que a gente chegava lá no final de semana para fazer uma girazinha ali, o lugar era tão sujo. Ai, que barulho é esse, gente? Rita! Tá me ouvindo? Vamos lá. O lugar era Tô, mas o barulho não vem daqui de casa. Vem sim, porque o teu microfone estava ligado. Agora que você desligou. Nesse lugar que a gente fazia gira, era muito sujo, tinha muito despacho de comida. E tinha dias que a gente chegava lá, estava cheio de urubu, comendo, porque nego botava lá o quê? Resto de frango, comida. Era tanta coisa que tinha ali que os urubus desciam ali para comer. E tinha os macaquinhos, os miquinhos da floresta, que também iam lá pegar as frutas, as coisas que comiam, né? Então, eles se alimentavam dos despachos ali dos outros. Mas eu já tive a oportunidade de ver lugares bem, bem pesados, bem sinistros, com despachos de... Você vê que é uma coisa tão horrível. Para mim, eu falo de mim, tá, gente? Para mim, era uma visão tão... Me batia tão mal que eu nunca consegui... Falei, gente, eu não posso... A religião que eu vou praticar não pode ser uma religião que vai matar. Eu já tive em lugares que mataram bicho para poder me tratar? Já. Já fui no candomblé para fazer tratamento, ebó? Já. Mas eu não consigo fazer isso. Assim, o máximo que eu puder evitar de fazer, eu vou fazer. O último ebó que eu fiz, que foi em 2022, janeiro de 2022, ou final de 2021, não lembro direito, foi para alimentar os meus orixás, para me fortalecer. E eu não tinha nada de bicho. A pessoa que fez o meu ebó, fez as comidas dos meus santos, de todos os santos, na verdade, a gente alimentou todos os orixás e não tinha uma com carne. A única que vou te falar que tinha um bichinho ali era a de Ançã, que tinha camarão. Foi feito um negócio lá de camarão para Yansan.
O resto não tinha bicho. Era canjica, era pipoca, era frutas, era não sei o quê, não tinha bicho. E eu vou te falar, eu fiquei muito bem depois desse ebó de coisas da natureza. Fiquei muito bem mesmo. Então, eu acho que, na minha concepção de um bandista, eu não gosto eu não gostaria de trabalhar com esse alimento santo. E vocês, gente? O que vocês acham? O que vocês acharam do estudo? Quem quiser falar, levanta a mão. Quem não quiser, cale-se para sempre. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer corroborar com alguma coisa? O que vocês acharam desse material? Posso falar? Pode. Eu achei ótimo. Inclusive, eu acho que há 2 ou 3 semanas atrás você postou um áudio com 2 histórias que remetem mais ou menos a esses níveis de comando de Exus. Entendeu? Uhum. Não sei se você está lembrada. Não lembro, não. Era até bem comprido e tudo, longo, as histórias, né? Não tinha imagem, era só som. Ah, tá. Muito o bom. e-book, deve ser um e-book, né? Foi muito bom de escutar. Audiobook. Foi muito bom e vem a calhar justamente com essas Explicações, né? com essas explicações agora digamos, de mandado, né? Quem manda em quem, vem as camadas. Hierarquia. As hierarquias, isso. Entendeu? Uhum. E eu também sou contra bicho. Essa matança aí, eu não acho que é muito violento. Eu sou a favor dos animais, eu prefiro bicho do que gente. Então, eu não me sentiria bem para satisfazer alguma coisa, ter que matar um outro ser qualquer. Inocente, né? Como falou um ser ali, inocente. Um ser inocente. Porque tem gente maluca aí não... que mata até criança, né? Então, é isso. Então, eu vou marcar aqui para a semana que vem. Alguém mais quer falar? Lucas? Marca aí. Lucas quer falar? Levantou a mãozinha? Eu quero falar. Assim, acho muito importante essa apostila, é uma apostila extremamente completa. Eu até ali, no dia que foi enviada, assim, não toda, né? Eu li umas partes dela. E é bom porque isso desmistifica, isso até fala na apostila, preconceitos, vamos dizer assim, que até os próprios umbandistas têm dentro da vertente religiosa sobre o termo Exu. Outro fator também, bem rápido, para não perder muito tempo, é que é muito importante a gente saber aprender as comidas do Exu, a como se monta um padê, e não para agradar porque eles precisam, mas às vezes porque nós precisamos daquilo ali, para a gente se defender, ou a gente até simplesmente arriar por um simples agradecimento. Sim. Então é muito importante a gente também aprender a mexer com eles, com a energia deles, porque eu já vi gente que tinha medo, que já estava há um tempo na religião, e tinha medo de mexer com a energia de Exu. Aí começava a não é inventar, mas aumentar a história. Por exemplo, a energia de Exu é quente, mas a pessoa já começava a inventar um monte de coisa, que se fizesse isso, Exu ia chamar atenção, ia brigar, porque Exu não tem paciência, porque Exu... Entendeu? Só por Exu ser quente. De fato, Exu é quente, mas não é por isso que ele não tem paciência, que ele não vai ter paciência com uma pessoa que está aprendendo, né? Então, sim. Então não é por aí. Então, isso veio muito para desmistificar. Eu acho muito importante, porque Exu é uma entidade, a linha de Exu é uma coisa que eu acho, na minha opinião, está um pouco mais complexa do que as outras linhas, quanto a estudo. Tem muita coisa, é uma coisa muito variada. E para finalizar a questão da matança, Blanca, já que você tocou, que você perguntou, eu também não concordo, porque eu acho que
a minha opinião, tá? Eu acho que nenhum orixá precisa disso. E nenhum Exu precisa disso. Na minha opinião. Não precisa. Ah, ok, tem quem faça. Ok, eu não faço e eu acho que não tem a menor necessidade. Outra coisa que eu queria comentar para finalizar o que a Rita falou da violência, é só para esclarecer, normalmente se tem um ogã de corte, então só ele é que faz a matança e também ele não chega a ser uma agressão, ele não agride o animal, mas eu compreendo É a mão de corte que a pessoa mão quer de dizer. corte, exatamente, mas eu compreendo o que ela quis dizer, e eu coloco de novo a opinião, eu também não concordo, acho que o orixá não precisa daquilo. Era só Isso aí. Obrigado, Blanca, pelo Eu acho espaço. que Umbanda não combina com matança de bicho, Sim, na minha sim, já tem o sangue da erva. nada a ver. Uma coisa só que a Adriana quer falar também, só para eu concluir aqui, é o seguinte: por que eu resolvi colocar esse material para a gente estudar juntos? Porque isso daí a gente vai ter a prática vai ser a vivência dentro lá do terreirinho, quando a gente estiver atendendo pessoas e quando a gente estiver em desenvolvimento. Por quê? Para ficarmos atentos em nós mesmos na hora da incorporação, para que a gente não mistifique e para que a gente saiba como que estamos, aonde está a nossa vibração, para que a gente possa receber realmente a incorporação do nosso Exu, da nossa pombagira, do caboclo e por aí vai. Então, isso daí também é o material para reflexão para os médiuns, para que quando estiverem trabalhando mediunicamente, e até antes mesmo, andando na rua, em casa, no trabalho, se conscientizem de como que está a sua vibração mental, espiritual e emocional. Tá? Isso daí é muito importante. Adriana, fala. Oi, gente, boa noite. Desculpa aí o atraso, eu estava corrigindo prova, me perdi, ainda estou aqui ouvindo vocês e corrigindo. Mas eu queria só ressaltar uma coisa que também, na minha percepção, é muito importante. Hoje nós sabemos que a força mental, né, aquilo que você coloca como intenção, ela tem um poder muito maior do que qualquer coisa que você coloque. Se você às vezes nem precisa, quantas vezes você está em casa mentalizando uma coisa que você está com raiva de alguém, aquela pessoa começa a ter dor de cabeça. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Todas as coisas que nós oferecemos, é muito importante a gente ter uma vibração de amor para aquilo que a gente está fazendo. E isso não é falácia, gente, é real. E o que é o sentimento de amor? É você ter total respeito por aquilo, é você sentir que aquela entrega que você está fazendo é para um bem maior e, principalmente, a relação que você tem com esse ser, né, de amor. Essa oferenda é um presente, vamos chamar assim, né, ou algo que você possa pedir para que ele possa ajudar. Enfim, eu só queria colocar isso, porque a palavra-chave é amor. É a única coisa que consegue mudar tudo, gente, não é mais nada. Era isso que eu queria falar, tá? Tem aquela coisa, né? Semelhante atrai semelhante. Eu escutei uma frase que é antiga, né? Até a minha avó falava também, que é assim: quem come farelo dorme com os porcos, né? Então, isso a gente pode entender também da forma que o que você pensa, você vai viver naquela porqueira do que tu pensa, porque é você mesmo que está comendo aquele farelo da negatividade, vamos dizer assim. Então é isso, meu povo. Todo mundo já falou, ninguém mais quer falar. Natália, Sol, Rômulo. Tem mais alguém aí? Acho que o Rômulo está dormindo. Ô, Blanca, tenta baixar direitinho no seu computador esse Meet, o JetMeet, para que você não tenha que... Adriana, mas no horário, não em cima da hora, para você na hora de apresentar. Nossa, faz isso antes. Presta atenção. Agora, sei lá. Não, vou fazer nada agora. Não, vou fazer nada agora. Eu vou fazer isso quando eu tiver com alguém do meu lado ali para me ajudar a fazer. Eu sou meio songamonga com essas coisas de internet. Eu realmente... Tá bom. Eu já estou no 6.2, tem horas que eu fico maluquinha, perdida, então tem que ser com alguém sentadinho ali do meu lado. Vou fazer nada hoje, gente. Tá bom? Tá bom. Então, um beijo para vocês, fiquem com Deus. Rômulo vai falar? Não, é só eu
eu consegui a segunda parte. A primeira parte, infelizmente, teve um probleminha, não deu para gravar, mas vão ter a segunda parte. Então, Giovana, que não conseguiu pegar essa segunda parte, vai poder acompanhar que aqui. ótimo! Mas a primeira boa parte noite não deu, mas vai acabar a chamada aqui. Então, encerrar. todo mundo, boa noite. Beijo!